E se eu te dissesse que uma simples semente, do tamanho da ponta do seu dedo, acaba de se tornar uma arma de guerra? Não uma guerra com tanques ou drones, mas uma guerra devastadora. Em março de 2025, a China deu um passo que poucos esperavam, mas que muitos temiam. Cancelou de uma só vez 1,8 milhões de toneladas de soja americana, provocando um rombo de 22 bilhões de dólares na economia dos Estados Unidos. Essa é apenas uma retaliação comercial ou o primeiro tiro de uma guerra fria econômica? Por fora, tudo parece normal. Silos abarrotados, tratores rodando, famílias preparando o plantio. Mas por dentro, o coração da agricultura americana bate em ritmo de pânico. Na calada de uma tarde de março, um e-mail seco e direto saiu de Pequim. Cancelamento imediato de 16 contratos de soja. Nenhuma explicação, nenhuma renegociação, nenhuma alternativa. Um silêncio de guerra estratégica. No Missouri, o solo é fértil, mas em 2025 ele virou um campo de batalha. Famílias inteiras que apostaram tudo em exportações para a China, tratores novos financiados, silos ampliados, investimentos em tecnologia agora se veem diante de um buraco negro financeiro. 1,1 bilhão de dólares em perdas só no Missouri. Para quem vê de fora, pode parecer apenas mais uma crise no campo, mas para quem vive disso, cada grão não vendido é um dia a menos de luz elétrica. É uma dívida a mais com o banco. É um filho que talvez tenha que abandonar a faculdade. Quando 16 contratos são cancelados de forma unilateral, não é só a soja que deixa de viajar. As plantas de processamento param, caminhões encalham, portos desaceleram. E o que parecia uma decisão pontual revela um plano de longo prazo. A China não está apenas comprando menos, ela está escolhendo punir. Grande parte dessa soja estava destinada a alimentar o rebanho chinês, porcos, bois e galinhas que abastecem milhões. A China precisa de soja, e ela sabe disso, mas sabe de algo mais poderoso. Ela pode conseguir soja de outros lugares, mas os Estados Unidos não podem conseguir um novo cliente como a China. A China domina 13% do comércio global, controla cadeias de fornecimento inteiras com um único clique. E nos últimos anos tem investido pesadamente em fornecedores alternativos como o Brasil, a Argentina e até mesmo pequenos produtores da África subsaariana. Essa não é uma simples troca de fornecedor. É uma mudança geopolítica disfarçada de compra agrícola. Você consegue imaginar o desespero de um produtor rural ao abrir a notícia e ver que a China simplesmente desistiu de comprar sua safra? Não houve aviso. Não houve negociação. Apenas uma mensagem velada. Nós podemos te quebrar sem tocar em você. Mas por que agora? Porque em 2025, a China escolheu esse momento para apertar o gatilho econômico. Alguns dizem que foi uma resposta às tarifas do governo Trump. Outros afirmam que é parte de uma estratégia muito mais ampla, reduzir a dependência do dólar, reorganizar o mapa do poder comercial e testar até onde os Estados Unidos aguentam antes de ceder. Talvez isso seja apenas o primeiro ato de um plano ainda mais agressivo. E sabe o que torna isso ainda mais inquietante? A China não apenas cancelou contratos, ela também começou a se desfazer das suas terras agrícolas em solo americano. Por meio da WA Group, a China detinha até recentemente mais de 42 mil acres de terra agrícola nos Estados Unidos. Terras que hoje, após o cancelamento dos contratos, tornaram-se alvo de questionamentos políticos e até de possíveis retaliações legislativas. A mensagem não poderia ser mais clara. Nós não apenas compramos de vocês, nós possuímos partes de vocês. Isso não é mais sobre soja, não é mais sobre contratos. É sobre soberania. É sobre poder de barganha. É sobre um império que está aprendendo a usar o comércio como uma arma de guerra. E o outro que está apenas percebendo agora que ficou sem munição. Em Washington, o discurso é de resistência, mas nas entrelinhas, o pânico já começa a tomar forma. Não há como esconder. Quando o mercado sente o golpe, a política treme. E o que antes era apenas uma questão de agricultura, vira, de repente, uma questão de segurança nacional. Você acha que isso não te afeta? Veja a prateleira do supermercado. Observe o preço do óleo, da carne, do leite. Cada produto que você coloca no carrinho carrega o reflexo de uma decisão tomada a milhares de quilômetros de distância, num prédio em Pequim. É nesse momento que a realidade bate mais forte. A guerra não chegou com bombas. Ela chegou com o aumento de 47%. Essa não é uma guerra comercial. É um reposicionamento estratégico de poder. Se a China cancelou 1,8 milhões de toneladas de soja como sinal, o que acontece quando ela resolver cortar outras dependências como tecnologia, minério, energia? E se ela não estiver sozinha nessa movimentação? E se eu te dissesse que, enquanto os Estados Unidos tropeçam tentando entender o que aconteceu com seus contratos bilionários de soja, outro país com sotaque diferente, ritmo tropical e bandeira verde-amarela já está sentado no trono que os americanos levaram décadas para construir? Simulation.
O Brasil, aquele que por anos foi chamado de país do futuro, mas que agora está moldando o presente do comércio global. E o mais assustador? Os americanos não perceberam isso até ser tarde demais. Enquanto fazendeiros do Missouri queimam seus estoques e fazem vigília noturna contra falências iminentes, agricultores brasileiros estão comemorando contratos recordes com Pequim. O que parecia uma simples troca de fornecedor revelou-se um redesenho profundo da ordem econômica mundial. A China não parou de consumir soja. Ela apenas decidiu não comprá-la dos Estados Unidos. E o Brasil estava pronto. Em apenas 3 meses, as exportações brasileiras de soja cresceram 27%. E Pequim agora depende do Brasil para abastecer seus estoques internos. A nova rainha do comércio não fala inglês, fala português. Mas isso não é apenas uma vitória econômica, é uma virada geopolítica. Imagine um agricultor brasileiro chamado João. Ele não tem MBA em Harvard, não entende de política internacional, mas ele entende de chuva, de solo, de sementes. E quando o telefone tocou, oferecendo um contrato direto com uma trading chinesa que até então só comprava nos Estados Unidos, ele não pensou 2 vezes. Aceitou. E começou a trabalhar dia e noite para cumprir um pedido que antes seria inimaginável. Enquanto isso, do outro lado do continente, o americano Jake, um produtor de 5ª geração no Kansas, assistia ao mesmo telefone tocar e ninguém atender. Porque os chineses já tinham decidido. A mesa virou. E ninguém avisou os Estados Unidos. Não se trata apenas de soja. É milho, trigo, carne, minérios. Setores inteiros do agronegócio americano estão sendo desmontados não por sabotagem, mas por uma estratégia sofisticada de substituição gradual. A China não está atacando, ela está trocando, e para cada contrato perdido nos Estados Unidos, há uma oportunidade aberta em algum outro lugar, seja no Brasil, na Argentina ou no Vietnã. Essa nova postura global não é acidental, é deliberada, é calculada, é um movimento de independência estratégica. Os Estados Unidos, que já foram os principais parceiros comerciais da China no setor agrícola, agora enfrentam um encolhimento que pode ser irreversível. Em 2020, os Estados Unidos exportavam 35% da soja consumida pela China. Em 2025, esse número caiu para 12%. Enquanto isso, o Brasil saltou de 44% para 71%. Isso não é apenas uma troca de fornecedor, é uma reconfiguração de poder. E você pode estar se perguntando, mas o que isso tem a ver comigo? Com a minha vida, minha família, minha rotina? Tem tudo. Porque quando os Estados Unidos perdem sua posição dominante no comércio global, eles não perdem apenas status, eles perdem leverage, influência, poder de decisão. E adivinha quem paga essa conta? Você. A queda do Império Agrícola Americano é sentida no seu bolso, mas isso vai além da economia. Porque se antes o mundo girava em torno do dólar e da bandeira americana, hoje as coisas estão mudando. A China está diversificando. O Brasil está crescendo e os Estados Unidos estão, pela primeira vez em décadas, perdendo o controle do jogo. Mas eles continuam jogando como se ainda tivessem as cartas. Sabe qual foi o erro? A arrogância. A crença de que ninguém pode nos substituir. De que os clientes sempre voltarão. De que o mundo precisa dos Estados Unidos. Mas o mundo mudou. O Brasil provou isso com grãos e outros países estão prontos para provar com chips, carros, tecnologia. Estamos vendo a ascensão de um novo mundo multipolar, e isso não está acontecendo em conferências diplomáticas. Está acontecendo nos campos de plantação do centro-oeste brasileiro, nos portos de Santos, nas negociações discretas entre Pequim e Brasília. A elite política americana ria da ideia de perder espaço para países em desenvolvimento. Hoje, eles não estão apenas perdendo espaço. Estão perdendo relevância. E tudo começou com grãos, com contratos, com a terra, com o silêncio de quem achou que era invencível. Imagine um presidente dos Estados Unidos tomando decisões bilionárias sobre o comércio internacional com base em uma fórmula que caberia num guardanapo. Uma conta simplória, direta, quase infantil, mas capaz de abalar Wall Street, destruir parcerias diplomáticas e colocar em xeque o futuro da economia americana. O que foi descoberto por um jornalista investigativo no início de abril de 2025 deixou até os analistas mais cínicos perplexos. A política tarifária do ex-presidente e atual líder do executivo está sendo guiada por uma equação tão simplista, tão rasa, que até um estudante do ensino médio levantaria a mão para questionar. Aqui está o método de Trump para decidir tarifas sobre um país. Ele pega o déficit comercial dos Estados Unidos com esse país, divide pelo valor total das importações vindas desse país, transforma esse número em uma porcentagem e pronto. Essa é a tarifa que será aplicada, sem ajustes por categoria de produto, sem ponderação por tipo de economia, sem consideração por acordos já existentes, taxas reais de outros países ou impacto na cadeia de fornecimento. A fórmula do destino, aplicada em escala global. Como uma política que afeta trilhões de dólares em comércio foi mantida por tanto tempo.
porque ninguém acreditava que algo tão sério fosse feito com tamanha leviandade. Mas agora sabemos. Vamos aplicar a fórmula como Trump fez. Déficit dos Estados Unidos com a China: 295,4 bilhões de dólares. Total de importações da China: 438,9 bilhões de dólares. Tarifa calculada: 67,3%. Sobre todos os produtos chineses, de semicondutores a brinquedos, de roupas a painéis solares. Uma tarifa única, baseada exclusivamente em uma conta rasa e descolada da realidade do mercado internacional. Mas o absurdo não para por aí, porque essa fórmula não considera se o outro país realmente cobra tarifas elevadas sobre produtos americanos. Justo? Razoável? Estratégico? Ou uma cartada populista travestida de proteção econômica? Veja os casos do Vietnã e da Malásia. O Vietnã, que mantém tarifas moderadas sobre bens americanos, foi enquadrado com 46%. A Malásia, que possui acordos bilaterais, levou 49%. E o mais surpreendente, países com os quais os Estados Unidos têm superávit comercial também foram tarifados. Tarifas de 10% foram impostas a dezenas de nações com as quais os Estados Unidos vendem mais do que compram. Enquanto isso, países que de fato aplicam tarifas pesadas contra produtos americanos, mas com os quais os Estados Unidos têm equilíbrio comercial, ficaram praticamente ilesos. A lógica virou refém do teatro político. A conta é simples, mas a consequência é complexa. Empresas americanas, já pressionadas pela inflação, agora enfrentam custos imprevisíveis. Parceiros comerciais tradicionais estão se afastando. E a confiança no ambiente econômico americano desmorona lentamente, mas de forma constante. Pegue o exemplo de uma pequena empresa familiar na Carolina do Norte que importa peças eletrônicas da Malásia para montar drones. Ela nunca teve problemas com tarifas antes. Trabalha com fornecedores confiáveis. Gera 30 empregos na comunidade local. De repente, vê o custo das peças aumentar quase 50%. Não há como repassar isso ao consumidor. Ela reduz turnos, depois salários, depois fecha as portas. Não por incompetência, mas por causa de uma fórmula maluca que ignora a realidade e pune quem mais sustenta a economia americana: os pequenos e médios empreendedores. Como um país inteiro foi arrastado para o caos por uma conta de 3 linhas? Por que ninguém no círculo de Trump levantou a mão para dizer: presidente, isso aqui não faz sentido? Ou pior, será que disseram e foram ignorados? Enquanto isso, o mundo observa. Na última cúpula de Davos, líderes europeus riram quando souberam da fórmula. A ministra da Economia da Alemanha disse: se fosse uma startup, esse modelo seria rejeitado no primeiro pitch. Já os líderes da Ásia adotaram outra postura. Eles estão se organizando, com foco. Negociações estão em curso entre países como Japão, Coreia do Sul, Vietnã e Índia para formar um novo bloco de comércio regional que exclua os Estados Unidos. Mas talvez a culpa não esteja apenas na Casa Branca. Talvez esteja também na falta de transparência, na ausência de cobrança, na complacência de achar que alguém, lá em cima, sempre saberá o que está fazendo. A realidade é que, hoje, trilhões de dólares estão sendo decididos com base em um cálculo que ignora variáveis básicas, que desconsidera a complexidade do mundo moderno e que transforma política econômica em bravata de palanque. Estamos assistindo, ao vivo, o desmonte de uma hegemonia construída com suor, guerra, inovação e diplomacia sendo desmontada por uma planilha mal feita. Se essa história te chocou, compartilhe. Inscreva-se no canal. Curta o vídeo. Deixe sua opinião nos comentários. E se o dia proclamado como a libertação econômica dos Estados Unidos for lembrado como o início do seu colapso? Foi com bandeiras tremulando, fogos de artifício e promessas altivas que Donald Trump anunciou ao mundo, no dia 2 de abril de 2025, o que ele chamou de Liberation Day. Segundo ele, um marco, um renascimento, um corte definitivo nas amarras do comércio internacional. Mas bastaram 24 horas para que essa libertação ganhasse outro nome. Na prática, nos mercados, nos lares americanos, ela foi rebatizada de Doomsday Econômico. Naquela manhã de abril, Trump subiu ao palanque como se fosse anunciar a chegada de uma nova era dourada. Com um sorriso confiante, ele declarou o fim da submissão aos produtos importados. Anunciou tarifas de 25% sobre aço, alumínio, carros e autopeças da Europa. Prometeu estender essas tarifas a quase todas as importações nos próximos dias, inclusive medicamentos, eletrônicos, alimentos e roupas. Fez parecer que estava cortando um cordão umbilical. Mas o que ele estava realmente cortando era o oxigênio da economia americana. Quantas pessoas comuns conseguem viver com produtos 25% mais caros de um dia para o outro? A reação foi imediata. A mídia internacional entrou em estado de alerta. O Financial Times chamou a decisão de autoimolação comercial. A CNN descreveu como uma explosão suicida de proporções geoeconômicas.
Mas a crítica mais dura veio de onde ninguém esperava, do norte, do vizinho mais antigo, do Canadá. Enquanto Trump celebrava a libertação, o premier de Ontário, Doug Ford, foi direto. Ele chama de Liberation Day, eu chamo de Termination Day. E explicou, sem filtro, o que ele está fazendo é terminar empregos, terminar empresas, terminar lares. Está libertando o povo americano do próprio poder de compra. O Canadá, historicamente parceiro comercial, político e militar dos Estados Unidos, rompeu publicamente o vínculo de confiança, não em segredo, não por diplomatas nos bastidores, mas diante das câmeras. Doug Ford seguiu dizendo: Trump não está nos protegendo, está protegendo uma ilusão e mandando a conta dessa ilusão para cada cidadão americano que vai ao mercado ou tenta encher o tanque. Em um mundo hiperconectado, onde as economias respiram em sincronia, não existe independência baseada em muros. O que Trump vendeu como liberdade econômica é, na verdade, um isolamento disfarçado. E esse isolamento é caro. Nos dias que seguiram ao anúncio, famílias americanas começaram a sentir a diferença. Amanda, mãe solo em Milwaukee, relatou à NBC que a conta do supermercado aumentou $52 em uma semana. Ela não compra luxo, compra pão, arroz, leite, fraldas. Eu votei nele achando que estava protegendo meu emprego, ela diz. Mas agora parece que ele está atacando minha geladeira. E Amanda não está sozinha. Milhões de americanos começaram a perceber que a libertação era, na verdade, um cerco. O mercado respondeu da única forma que sabe: fugindo. Investidores estrangeiros retiraram bilhões em capital, empresas suspenderam planos de expansão, fabricantes começaram a estudar realocação da produção para países com acesso a mercados abertos, e o dólar, esse símbolo do poder americano, começou a vacilar. Tudo isso em 3 dias, mas Trump não recuou. Na verdade, dobrou a aposta. Disse que essa era a dor necessária da libertação, que as pessoas precisavam aguentar o impacto inicial para colher os frutos depois. Disse que o patriotismo econômico era mais importante do que as bolsas de valores. No dia seguinte, veio o choque. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, declarou o fim da era de alinhamento automático com os Estados Unidos. Disse que o Canadá não mais se submeteria aos caprichos de um líder imprevisível, que buscaria novas alianças na Europa e na Ásia, que já estava em negociação com França, Reino Unido, Alemanha e Japão para redesenhar os fluxos comerciais globais sem os Estados Unidos. E assim, em plena luz do dia, o país mais próximo dos Estados Unidos deu meia volta e partiu. Não estamos falando de inimigos históricos. Não é China, não é Irã, não é Rússia. É o Canadá. É o irmão mais velho, o vizinho confiável, o parceiro de todas as guerras, de todos os tratados, de todas as trocas. Os protestos começaram. Primeiro em Detroit, depois em Chicago, depois em Houston. Trabalhadores que perderam turnos por causa da alta de insumos, famílias que não conseguiam pagar pelo arroz, estudantes revoltados com o preço das mensalidades e do transporte. Era o Liberation Day, virando o dia em que a base do povo começou a se levantar. O mais triste disso tudo é que a dor era evitável. Havia alternativas, havia negociação, havia inteligência geopolítica. Mas Trump preferiu a teatralidade, preferiu uma manchete de impacto a uma solução concreta. E se o continente que você sempre viu como aliado, amigo, parceiro, agora fosse o responsável por derrubar a economia americana? Esqueça a imagem de uma Europa passiva, burocrática, emperrada em cúpulas diplomáticas. Porque o que está prestes a acontecer tem o peso de um terremoto, e ele vem carregado de aço, automóveis, tecnologia e uma raiva contida por décadas. A vingança chegou, e ela atende pelo nome de tarifa. Nas primeiras semanas de abril de 2025, Bruxelas ativou o que chamou de Plano de Equilíbrio Estratégico. O nome é técnico, mas a essência é brutal. Tarifa de 25% sobre carros americanos exportados para o bloco. Tarifa de 20% sobre peças automotivas. Tarifa de 30% sobre carne bovina e suína vinda dos Estados Unidos. Tarifa escalonada sobre produtos digitais e tecnológicos, mirando diretamente em gigantes como Apple, Google e Tesla. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi clara. Nós não iniciamos esta guerra, mas se for para enfrentá-la, enfrentaremos com todos os instrumentos à nossa disposição. E ela estava falando sério. No dia seguinte ao anúncio, a Ford Motors perdeu 8,6% de seu valor de mercado em menos de 6 horas. O CEO da empresa, em uma coletiva visivelmente tensa, disse: essas tarifas nos colocam numa posição de desvantagem competitiva imediata. Não é sustentável. Mas o pior veio de dentro. Plantas industriais na Geórgia, no Kentucky e em Ohio começaram a suspender turnos. Não por causa da falta de demanda, mas porque as exportações evaporaram da noite para o dia.
Por décadas, os Estados Unidos construíram sua influência com uma fórmula simples: exportar inovação, importar produção, controlar o fluxo de capitais. Funcionou. Por um tempo. Mas essa estrutura sempre esteve sustentada por um pilar invisível: confiança. Confiança de que os Estados Unidos respeitariam regras. Confiança de que manteriam previsibilidade. Confiança de que honrariam alianças. Em 2025, essa confiança quebrou. E quando a confiança quebra, o mercado não negocia. Ele se protege. Um pequeno caso ocorrido em Portugal, na cidade do Porto, resume a virada. Ali, uma startup automotiva europeia chamada Volterra, especializada em veículos elétricos leves, recebeu um aporte de 400 milhões de euros, que originalmente seria destinado a uma fábrica da Tesla, no norte da França. O motivo? Instabilidade geopolítica, previsão de tarifas cruzadas e a percepção de que investir em empresas americanas se tornou arriscado demais. A Tesla perdeu o contrato. Volterra cresceu 300% em 60 dias. E o milagre americano agora pertence à Europa. Países e empresas que, por anos, operaram à sombra dos Estados Unidos agora estão assumindo a dianteira. E tudo isso sem precisar disparar um único míssil. A nova guerra mundial é econômica, e os Estados Unidos estão perdendo. Segundo o Barclays Global Insights, até o final de 2025, os Estados Unidos devem perder cerca de 120 bilhões de dólares em exportações para a Europa. Porque, em paralelo ao movimento tarifário, a União Europeia firmou acordos de cooperação comercial com o Japão, a Índia e o Canadá. A mesma Índia que Trump desprezou como exageradamente protecionista. O mesmo Canadá que era parceiro prioritário. O mesmo Japão que agora prefere negociar com Bruxelas. Esses acordos não são simbólicos, são estratégicos. E juntos representam mais de 2 trilhões de dólares em mercado consumidor. Longe dos Estados Unidos, fora da influência de Washington. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o governo finge normalidade. Trump insiste que as tarifas são parte de uma estratégia brilhante de retomada. Mas os números gritam. O desemprego industrial subiu 1,4% em um mês. O custo de vida aumentou 7,2%. E o dólar perdeu 4,3% de valor frente ao euro em apenas 2 semanas. A população começa a perceber. Mas ainda assim, muitos se agarram à retórica patriótica como quem segura uma boia num naufrágio. E se o país que sempre viveu à sombra dos Estados Unidos acabasse de assumir o controle da energia que os americanos tanto precisam? Se você acha que o Canadá é apenas o irmão pacato do Norte, prepare-se para mudar radicalmente essa imagem. Porque quando os Estados Unidos olharam para o petróleo e o gás natural canadense como moeda de troca, o Canadá respondeu com algo muito mais poderoso: independência. E agora, em abril de 2025, os canadenses não estão mais batendo na porta dos americanos para vender energia. Eles estão abrindo o próprio portal para a Ásia e deixando os Estados Unidos do lado de fora. Durante décadas, o Canadá exportava petróleo bruto para refinarias americanas, gás natural por meio de velhos gasodutos, e aceitava preços que favoreciam Wall Street. Mas tudo mudou quando Trump, em mais uma jogada impulsiva, anunciou uma tarifa de 10% sobre a importação de petróleo e gás canadense. O que ele viu como uma forma de pressionar Ottawa foi, na verdade, o empurrão que faltava para o Canadá romper de vez. Poucos dias depois da tarifa, um movimento inesperado aconteceu em Calgary, coração da indústria energética canadense. A empresa chinesa Hangxiang Prochemical, com capacidade de refino de 800 mil barris por dia, abriu um escritório no centro financeiro da cidade. Sem alarde, sem anúncios em jornais, mas com uma missão clara: assinar o primeiro grande contrato direto de fornecimento de petróleo canadense para a China. E não foi só com uma empresa. Logo vieram Suncor, Cenovus, Shell e até ConocoPhillips. Negócios de bilhões começaram a ser fechados todos com cláusulas FOB, Free On Board, ou seja, com liberdade total para redirecionar o destino dos navios durante o trajeto. Flexibilidade total, sem amarras com os Estados Unidos. O Canadá agora pode vender petróleo diretamente para a China, Japão e Coreia do Sul, os 3 maiores consumidores da Ásia, sem depender de oleodutos que atravessam os Estados Unidos. E isso só foi possível graças a uma infraestrutura que até pouco tempo era considerada um projeto político morto, o Trans Mountain Expansion, TMX. Inaugurado discretamente no início de 2024, o TMX é muito mais do que um oleoduto. É uma declaração de independência energética. Com 1.200 quilômetros de extensão, ele conecta o interior canadense diretamente ao porto de Burnaby, na costa do Pacífico. A capacidade de exportação triplicou, de 300 mil para 890 mil barris por dia. E pela primeira vez na história moderna, o petróleo canadense pode chegar à Ásia sem passar pelos Estados Unidos. O que acontece quando um país que dependia dos Estados Unidos para escoar sua energia descobre que não precisa mais?
O que acontece quando esse mesmo país, farto de tarifas e humilhações, encontra novos compradores prontos para pagar melhor e sem exigências políticas? Logo após as tarifas americanas, o governo canadense lançou um pacote de 6,5 bilhões em incentivos. 5 bilhões destinados a acelerar acordos de exportação com novos mercados. 1 bilhão para a agricultura, compensando produtores atingidos por sanções americanas. E o restante para subsidiar a entrada de empresas canadenses em plataformas internacionais de energia, como a Singapore Exchange e a Shanghai Petroleum Exchange. A mensagem foi clara: não vamos mais aceitar ser o plano B energético dos Estados Unidos. O Canadá não está só exportando petróleo, está prestes a se tornar uma potência global de gás natural liquefeito, GNL. O projeto LNG Canada, em Kitimat, na Colômbia Britânica, está há poucos meses de sua conclusão. Financiado por um consórcio liderado por Shell, Mitsubishi e ProChina Energy, o projeto abrirá uma rota inédita, do Ártico direto para a Ásia. Enquanto os Estados Unidos brigam por tarifas e embargos, o Canadá está construindo uma rede logística paralela longe de Washington, longe de Trump. Você ainda acha que essa crise é apenas temporária? Que o Canadá vai voltar quando as coisas se acalmarem? Então olhe para os números. 97% do petróleo canadense era vendido aos Estados Unidos. Em abril de 2025, esse número caiu para 74%. A previsão para o fim do ano é de menos de 60%. O Canadá está saindo da órbita americana. Em Houston, Texas, a refinaria Gulfstream Energy, uma das maiores processadoras de petróleo canadense, teve que interromper suas operações por falta de matéria-prima. O CEO relatou perdas de mais de 90 milhões de dólares em 2 meses, e mais de 800 funcionários foram demitidos. E enquanto isso, os navios petroleiros que antes atracavam em Galveston agora estão cruzando o Pacífico rumo a Xangai, Busan e Tóquio. O Canadá, o país que os Estados Unidos sempre trataram como fornecedor seguro, agora é um competidor global. E mais do que isso, um exemplo de que é possível quebrar a dependência, de que é possível transformar pressão em estratégia, de que é possível virar o jogo mesmo contra um império. E se a queda de uma superpotência não começasse com um míssil, mas com um discurso? Não de um presidente, não de um general, mas de um artista. Em abril de 2025, enquanto o mundo inteiro observava o colapso econômico dos Estados Unidos, resultado de tarifas impulsivas, alianças rompidas e uma guerra comercial em múltiplas frentes, um homem inesperado entrou em cena. Não veio de Wall Street, nem de Washington. Veio de Hollywood, Robert De Niro. E, em menos de 48 horas, seu discurso se tornou um ponto de inflexão nacional. Não era uma entrevista, não era um papel de cinema, era a vida real. Diante de câmeras, com a voz carregada de décadas de frustração acumulada, De Niro olhou para a lente como se estivesse falando com cada norte-americano individualmente e disse: "Esse homem não é apenas incompetente, ele é perigoso, ele não quer governar, ele quer dominar. E enquanto ele grita libertação, o povo americano está perdendo a liberdade real." O vídeo viralizou. 5 milhões de visualizações em 6 horas. Mais de 350 mil menções nas redes sociais. E uma resposta emocional jamais vista. Mas por que isso teve tanto impacto? Porque, diferentemente de discursos políticos, carregados de promessas e estatísticas, De Niro falou com verdade crua. E principalmente porque ele deu voz a algo que milhões de americanos já sentiam, mas ainda não sabiam como dizer. Segundo a Pew Research, 62% dos americanos acreditam que seus líderes agem em benefício próprio, não do bem comum. Esse número saltou para 71% após os impactos do Liberation Day. O preço médio da alimentação subiu 6,4%. O custo da energia residencial aumentou 12%. E o sentimento de pertencimento à nação, de orgulho patriótico, despencou. O discurso de De Niro não criou essa indignação. Ele a liberou. Na manhã seguinte, algo quase poético aconteceu. Centenas de vídeos começaram a surgir nas redes sociais com a hashtag e no This is not freedom. Pais de família mostrando geladeiras vazias, empreendedores filmando estoques encalhados, veteranos dizendo que não lutaram por uma América que pune seus próprios cidadãos com o pretexto de protegê-los. E em meio a isso, uma geração inteira encontrou sua própria voz. Jovens criaram campanhas, artistas se posicionaram, estudantes universitários marcharam com cartazes dizendo: o verdadeiro patriotismo é proteger o povo, não a imagem. O povo que está cansado, humilhado e manipulado começa a despertar. Em Nova Jersey, um político independente chamado Malik Rivera, veterano da Guerra do Iraque, ganhou as prévias do partido local com uma única proposta: revogar todas as tarifas sem sentido e colocar comida acessível nas mesas dos americanos. Ele citou De Niro no discurso e terminou dizendo: se a arte é resistência, então que a política seja reconstrução.
Rivera agora lidera as intenções de voto no estado. E sua ascensão não é um caso isolado. Aprendemos que as alianças importam, que as palavras têm peso, que as decisões econômicas não são apenas números, são destinos, e que quando um povo acorda, nem o maior império do mundo pode continuar dormindo. Robert De Niro não é economista, não é estrategista militar, mas com um só discurso ele acendeu uma faísca. E agora o fogo não pode mais ser contido. Se você chegou até aqui, é porque sente que algo precisa mudar. Então eu te convido, curta esse vídeo, compartilhe com quem precisa acordar e se inscreva no canal. Muito obrigado por acompanhar essa série até o fim. Até a próxima. E lembre-se, a verdade pode doer, mas viver sem ela custa muito mais.